Bem-vindos ao podcast Inquietações. O episódio de hoje traz duas inquietações e demonstra como a cultura pode funcionar como ferramenta de participação e animação comunitária. Começamos por Tondela. Formada em 1979, a ACERT, Associação Cultural e Recreativa de Tondela, cedo se assumiu portadora de um sentido de atuação pluridisciplinar em termos de áreas artísticas. José Rui Martins traz-nos o projeto Tom de Festa, que já conta com mais de 30 edições. Depois de recuperar um edifício em ruínas, o espaço foi aberto à comunidade, com uma programação diversificada. Eu lembro-me que, concretamente, nas primeiras edições, que não tínhamos nada disto, e era uma tenda de um elemento da família do Circo Xen que estava connosco durante uma semana e montava, portanto, todas essas atividades decorriam numa tenda de circo, onde exatamente esse familiar da família Xen também atuava, não é? Portanto, ele, ao mesmo tempo que alugava a tenda, nós encontrávamos sempre na programação um espaço onde ele atuasse. E lembro-me, igualmente, que pela zona de Penalva do Castelo, ao passarmos, vimos duas hastes, numa pequena aldeia, duas hastes, dois postes grandes, com um cordão, quer dizer, com uma corda esticada, e onde estavam a fazer trapezismo, não é? E, portanto, achámos tão insólito que fomos lá e era realmente uma família de 3 pessoas, um casal e uma filha, que andavam de terra em terra fazendo aquilo, não é? E de imediato os convidámos a vir. Eu acho que foi o primeiro número de circo que a ACERT promoveu, desta família de 3 pessoas, não é? É óbvio que isto não foi feito nem de perto nem de longe com o intuito de refletir o sentido comunitário, não, foi com a genuinidade de quem faz amigos, não é? Ou seja, olhar para aquilo e dizer isto é extraordinário e vamos fazer destas pessoas nossas amigas e de louvar, de celebrar no fundo estes outros artistas que anonimamente e sem visibilidade pública, mas que têm um papel fulcral ao deslocarem-se a estes pequenos locais com 10, 15 casas. E, portanto, é este sentido que o Tom de Festa continua a refletir. Um caminho de décadas que mostra que esta oferta cultural já faz parte da comunidade. Naturalmente, qualquer manifestação cultural reflete de uma forma ou de outra essa tónica, não é? É óbvio que umas mais do que as outras, porque são pensadas, quem as idealiza, naturalmente, no processo criativo, tem isso em linha de conta, mais ou menos, naturalmente. A ACERT, efetivamente, a sua projeção pública, a sua linha de atuação, quer estética, quer, se assim se pode chamar, ideológica, se é que o termo é bem apropriado quando falamos em referenciais culturais, está muito patente sempre esse aspecto, porque podem-nos ter retirado muitas vezes os apoios, tudo isso, não é? Mas o que é certo é que é a comunidade que sustenta, que nos dá energia, que está connosco nos momentos difíceis e essa nunca nos tem faltado. E, portanto, o nosso grande financiamento, no fundo, é esta relação afetiva, não é? Que nós estabelecemos com a comunidade local, com as empresas locais, com as associações concelhias e não só. Quer dizer, a própria vida da ACERT e o seu crescimento tem muito a ver, ou tem fundamentalmente a ver, com as relações que são estabelecidas com os outros, não é? Nós crescemos com os outros. Ou seja, o nosso crescimento não é um crescimento interno, é exatamente, quer dizer, houve pessoas que foram nossos inspiradores que nem eles sabem. E quando eu estou a dizer nossos, não é do coletivo, é muitas vezes do coletivo que vivenciou essas experiências com as pessoas e, por outro lado, também até a nível individual. Quer dizer, lembro-me, por exemplo, várias vezes quando cortaram o apoio à ACERT, que ao andarmos pelas ruas, não é? As pessoas vinham ter connosco
e dizer, sabiam a notícia ou isso que saía nos jornais locais e diziam-nos, se eu pudesse fazer alguma coisa, etc. Quer dizer, isto é aquilo que nos alimenta a alma, não é? E que, por outro lado, revela, quer dizer, tudo isto não é feito intencional. Isto aqui é importante para nós. Isto ou é um ato genuíno e, por outro lado, espontâneo, não é? De relacionamento, ou então esta forma de resposta emotiva, as pessoas detectam quem faz isso de uma forma artificial e quem faz isso com o coração. E é de muito coração e de inquietação que vive a Acerte. Parece por isso impossível medir o impacto social. Fatores como a espontaneidade, fatores como a autenticidade, são sempre fatores não mesuráveis, porque eles não fazem parte de um pensar estratégico, ou seja, não se programa, não se estabelecem linhas estratégicas para fazer este tipo de trabalho. Ela é decorrente de uma forma de sentir autêntica, não é? E que é muito mais mesurável em termos de quando acaba de ser feita do que quando é planeada. Quando eu estou a falar desta relação de pertença, tem a ver, eu conto uma história que é verdadeira, que é um artista que veio atuar à Acerte e quando entrou dentro da cidade, parou o carro e perguntou a uma pessoa já de alguma idade se lhe podia dizer onde era a Acerte. E a pessoa respondeu, então o senhor não sabe onde é a Acerte, por amor de Deus, não sabe onde é a Acerte. Sim, não sei, pode-me indicar. Então ele indicou, vai por aqui, corta à esquerda, etc, etc. E esse artista, que não digo o nome, naturalmente, porque seria abusivo, disse-lhe naturalmente, então o senhor costuma lá ir muitas vezes? Ele disse, nunca fui. E isto, no nosso entender, é a maior relação de pertença que pode existir. E esta relação de pertença é uma realidade só possível quando a cultura funciona como ferramenta de participação e de inovação nos territórios. A Casa da Esquina está situada no centro de Coimbra, um ponto não só na rede cultural da cidade, mas também no país, onde se cruzam experiências e por onde passam novos projetos com artistas nacionais e internacionais nas mais diversas áreas. Este espaço, desde 2008, tem vindo a captar novos públicos e a funcionar como um espaço de várias valências. A Marquise é uma mostra de ilustração, mas em simultâneo um espaço de residências artísticas, uma inquieta ação apresentada por Filipa Alves, uma das coordenadoras da Casa da Esquina. A Casa da Esquina é um espaço que existe aqui em Coimbra desde 2007 e que surge num pensamento transversal e multidisciplinar. Portanto, nós quando começámos com um teatro, mas depois também tínhamos alguma parte ligada às artes manuais. E posteriormente, logo mesmo nos inícios da casa, tivemos essa ligação à ilustração, com a Feira Laica. E depois, mais tarde, com a primeira exposição aqui em Coimbra, do projeto que se chama Pandora Complexa, que é um projeto que já não existe, em que havia 2 desenhadores, 2 ilustradores que faziam todos os dias um desenho durante 5 anos, mais ou menos. E então, depois desse projeto, nós quisemos fazer mais um espaço mesmo dedicado à ilustração. Portanto, para além de todas as outras atividades que nós fazemos nas áreas da economia solidária e outras áreas culturais, quisemos dedicar este espaço do Marquise à ilustração. E isso surgiu também com uma artista aqui de Coimbra que se chama Ana Frois, que começou por ser a curadora do nosso espaço. E depois, a partir daí, fizemos muito com artistas de Coimbra, mas também fizemos com artistas nacionais e com artistas internacionais. Com esta oferta, Coimbra conseguiu marcar presença no mapa das mostras de ilustração, razão pela qual surgiu a necessidade de ter também um espaço físico. A ilustração, na altura quando nós começámos, em Coimbra não existiam espaços físicos para fazer este tipo de exposição e existiam muito poucos no país. Existia a Dama Aflita, que era exatamente esses 2 ilustradores que faziam o projeto da Pandora Complexa, e existia, não sei se já existia a Galeria também em Lisboa. Portanto, havia muito poucos espaços no país que fizessem esse tipo de trabalho. Além disso, uma coisa que acho que é inovadora é a questão da literacia para a imagem.
porque nós aqui temos muitas escolas já à volta, sobretudo de pré-escolar e primeiro ciclo, e que acabam por vir aqui e criar uma ligação estreita. Os próprios professores já perguntam se há alguma exposição para eles poderem viver, porque normalmente com a ilustração vem também a parte literária. E então há muitas exposições que estão ligadas a livros, como o caso já tivemos aqui a Catarina Sobral, que é uma ilustradora bastante, na altura tinha sido premiada com o Prémio Bolonha por menores de 30 anos. E também tivemos aqui a Mariana Rio, que neste momento está a fazer uma coleção de casas famosas da história da arquitetura com a Círculo de Ideias, e portanto muitas dos ilustradores e ilustradoras que estiveram aqui fazem também livros, portanto acaba por ter essa proximidade, não é, também para as crianças. Ao nível do impacto, não só nestas questões de transversalidade de trabalhos, mas também nós notamos que as pessoas começam a procurar mais e sobretudo as escolas me estão sempre a perguntar quando é que nós temos a próxima exposição. Pensada para vários públicos, esta marquise está de portas abertas para todos os que passem por Coimbra. No próximo episódio, trazemos projetos de empreendedorismo como estratégia para dinamizar territórios e criar emprego jovem.